Estamos aqui em um ambiente novo, muito acolhedor, onde nós vamos ter a oportunidade de bater vários papos com vários convidados. E hoje, em especial, estamos conversando com dois arquitetos amigos que acabaram de inaugurar o seu escritório, o Escritório Dantas Arquitetura, e nós vamos conversar com eles e entender o trabalho deles, o que é que eles têm de diferencial, e nós vamos poder acompanhar tudo isso aqui hoje no nosso podcast. Acreditamos que a cozinha é um espaço, é um lugar onde acontecem vários encontros nas famílias. E aqui na Guaramóveis Bananeiras nós temos as cozinhas da Nesher, todas prontas para ir direto para sua casa. Trago agora para você todas as qualidades dessa bela cozinha que pode compor o seu espaço. Ela é 100% MDF, as portas ripadas, portas temperos, ferragens automáticas e de pressão, todas de alta qualidade para que você não tenha problemas com manutenção. Além de todas essas qualidades que só as cozinhas da Nesher têm, você pode encontrar aqui na Guaramóveis Bananeiras a cozinha que se adequa nas suas medidas, no seu espaço, na sua casa. Sejam muito bem-vindos, Natália, Diego. Muito obrigado. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. E era um desejo nosso ter esse momento, essa conversa, porque nós já nos relacionávamos e tinha esse desejo de existir, de acontecer essa conversa. E tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Hoje estamos aqui para viver esse momento. Que bom. Obrigada. E quero iniciar querendo que vocês assim se apresentem, diga quem vocês são, por que Bananeiras, tragam um panorama para os nossos seguidores, quem é Natália e quem é Diego. Então, me chamo Natália Dantas, né? Sou arquiteta, formada há 14 anos. E Diego? Eu tenho 18 anos de formado, sou arquiteto e urbanista, venho da cidade da capital e aparecemos aqui em Bananeiras por obra do destino. Nossa família comprou uma casa aqui e a gente foi se apaixonando. Depois vimos a necessidade de entrar nesse mercado tão amplo nessa área da construção civil. A gente trabalhava em João Pessoa e migrou para cá. A Natália passou um tempo trabalhando em Itapé e a gente foi aos poucos migrando e entendendo que há espaço e que a gente precisa atender os clientes daqui, estar mais perto deles. Muito bom. Natália, nós tivemos nossos primeiros encontros, né? Quando tivemos algumas viagens, né? Sim. Vocês com a Cine Reveste, principalmente Natália. E nós ficamos, assim, encantados com o trabalho de vocês, principalmente, assim, o primeiro contato foi Natália, com a delicadeza, com a sensibilidade, com o conhecimento e admirando, né? E não teve um momento para a gente conversar sobre isso e hoje a gente vai entender também por que só agora o escritório, por que não antes? Era o que eu ia dizer, a gente nem sempre trabalhamos juntos. Né? Diego, ele teve a experiência dele individual e eu tive a minha experiência individual. Assim que eu saí da faculdade, Diego já trabalhava no Centro de Convenções de João Pessoa. Ele era gerente de projetos do Centro de Convenções. Então, ele estava vivendo a vida dele, as experiências dele, e eu passei a abrir um escritório com uma sócia, na época, que durou bastante tempo. E ao longo do tempo, eu separei da minha sociedade, ele também já teve suas experiências, e a gente disse, por que não a gente se juntar? Porque
Eu sou mais sensível, como você diz, eu sou mais Aham. sensível, eu sou focada nos detalhes, eu gosto da parte de interiores, sempre trabalhei mais nessa parte de interiores. Diego gosta de arquitetura, gosta de obra, ele é a pessoa mais pragmática, mais técnica. Então, por que não a gente se juntar, unir nossas forças e criar algo único, né? Que é o Dantas Arquitetura hoje. Então, a gente foi amadurecendo, né, nossas experiências, né, o que a gente teve no passado, para hoje a gente vir realmente assim com força e dizer assim, ó, somos isso aqui, nós somos completos e é isso que a gente quer oferecer para os nossos clientes. Perfeito. E é exatamente isso que eu ia pedir para vocês passarem para os seguidores, né? Para quem está nos assistindo, o diferencial de vocês, né, no escritório Dantas Arquitetura. Já que são duas pessoas, são sócios, cada um com suas experiências, o que é que o cliente ganha com isso? Nosso escritório ele é completo, porque a gente faz um leque muito grande de projetos, né? A gente entra tanto na parte de arquitetura como interiores, como a parte de obra, de gerenciamento de obras. Então, o cliente chega, ele consegue abarcar toda a parte de projetos. Então, ele chega e já tem um escritório completo. Então, é isso o nosso diferencial, porque somos dois, a gente se completa, tem toda a parte dos detalhes, né, de interiores principalmente, e tem a parte realmente mais grossa, que é a de obra, que poucas pessoas têm essa, né, vamos dizer assim, que essa técnica, né, essa expertise. Não é simplesmente você chegar e mandar na peãozinho. Entender cada momento certo de você cobrar, de você chegar a material, com informação. Não pode deixar as coisas faltarem numa obra. Então, tudo converge para que você tenha um sucesso na sua obra. Você não deixar faltar isso. E eu prezo por isso. Eu quero sempre que todo mundo esteja informado do que está acontecendo, uma boa comunicação entre todos, que os materiais não faltem e que a mão de obra seja qualificada e esteja disposta a nos ajudar. Então, isso é bem interessante. A gente que mexe com construção, a gente entende que a falta de produtos numa obra é perca de dinheiro, né? O tempo ocioso em uma obra é perca de dinheiro. Então, isso é um diferencial importante. Eu já parabenizo vocês por isso. E o cliente, quando chega para vocês com uma ideia, uma necessidade, antes de vocês colocarem isso no papel, existe uma boa conversa, né? Como é que acontece essa conversa entre vocês, arquitetos, e o cliente, e um possível cliente? Isso, lá no escritório a gente prioriza muito a conversa, a escuta ativa. É muito importante, não é só fazer um briefing pequeno, simples e aquele pontual. Não, a gente usa o briefing contínuo. Todas as vezes que o cliente entra em contato com a gente entende que ele vai nos passar informação. Inclusive, no escritório da gente tem um adendo que é diferente. Não tem uma configuração tradicional. Os clientes, quando chegam, tem uma área gourmet para receber eles. Então, os clientes, eles chegam já desarmam ali. Porque eles se sentem seguros, eles se sentem mais descontraídos e eles acabam falando mais, né, do que geralmente quando está ali e aquela mesa de reunião, eles se sentem mais acanhados e acabam não falando. Então a gente preza ter um bom relacionamento com o cliente. A gente entende que quando a gente tem uma relação de amizade, eles acabam falando um pouco mais e até expressando coisas que talvez eles nem queriam dizer, mas acabam expressando. Então, esse é o primeiro ponto, é o primordial. A gente entender o que o cliente realmente precisa, escutar. O que é que ele está dizendo e o que ele não está dizendo. Então, a gente primeiro pensa nisso, a gente realmente olha ele. E aí depois a gente vai nas informações técnicas, né? A gente quer entender o terreno, a gente quer entender a viabilidade técnica dele, né? A viabilidade técnica do terreno, quer entender o valor que ele quer investir naquilo ali. Então a gente vai tirando as informações mais técnicas, mas primeiro a gente escuta o cliente. A gente entende, ele fica amigo, ele fala muitas vezes de outras coisas, e depois volta para o projeto. Então, isso é importante, porque toda a informação ali que ele soltar pode fazer diferença no projeto. Porque, na realidade, o que a gente quer, a gente não quer clientes. A gente quer parceiros, amigos,
colaboradores, a gente quer que pessoas entrem na nossa vida e entendam que a gente não oferece só um serviço. A gente vai para fazer como se fosse para a gente. Então a gente usa todas as nossas expertises para que o produto final seja perfeito. A gente tenta fazer com que tudo seja atendido. Em cada momento certo, ele seja atendido. E a gente consiga ganhar mais um amigo, né? Perfeito. Isso é viver uma experiência. Desde a hora que o cliente coloca o pezinho no escritório até ele colocar o pezinho na casa dele, no sonho dele, né? Então, essa sensibilidade vindo de Natália com essa parte mais técnica, né? E de Diego é perfeito, essa união. Então, assim, eu acredito que está dando muito certo e vocês vão colher grandes frutos, porque não só é projetar, né? É viver experiência e por que não viver experiência com o seu cliente? Para que isso foi um caminho para ele realizar um sonho, mas que se tornou uma amizade. Então, perfeito. Nós somos o veículo, né? A gente é apenas o veículo. O sonho é dele. O sonho a gente é dele. Coloca no papel o sonho. Exatamente. Nesse brief, Natália e Diego, que vocês fazem nessa conversa, nessa sensibilidade, já é mencionado, vocês já conseguem captar quais são os elementos, os produtos que vocês vão utilizar nessa obra, fazendo um link com o perfil desse cliente? Sim. Eles já chegam, geralmente, com alguma ideia na mente. Né? A gente vai direcionando. Mas como o perfil dos clientes daqui de Bananeiras, eles são uns clientes que já têm uma segunda, né, uma casa, e eles estão atrás de fazer uma segunda casa, eles têm essa noção de casa de campo. Então, geralmente, os clientes eles vêm com essa ideia de trazer a natureza, né, de trazer elementos naturais, de madeira, pedras. Então, eles têm chegam com esse desejo, né? Então, assim, eles realmente trazem já alguma coisa, mas a gente acaba direcionando. Não, vamos aqui, vamos ali. A gente vem o terreno, né? Às vezes eles vêm com uma ideia que não é compatível, que não encaixa com o terreno, né? Ou com o espaço. Então, a gente vai direcionando, claro. Mas a gente tenta nunca frustrar o cliente. A gente tenta sempre escutar, né? O que eles... A escuta sempre escutar. Porque às vezes é importante para eles e a gente acaba passando despercebido. Então a gente primeiro escuta, né, vê o que é que realmente eles precisam, eles chegam com uma ideia e a gente vai direcionando. Sim, é nessa etapa que a gente realmente escuta e entende o que eles precisam. Né? E aí a gente já tem uma ideia do qual o perfil, qual é a linha de raciocínio dele, qual vai ser o partido arquitetônico que a gente vai usar. Então, realmente, é nessa primeira conversa. Natália, Diego, com relação ao clima de Bananeiras, que é diferenciado, a vegetação é muito bonita, isso interfere ou ajuda vocês em algum momento na hora de planejar, na hora de colocar o sonho do cliente no papel? E outra coisa, existe algo que vocês precisam colocar nesse planejamento por causa do clima de Bananeiras, por causa da vegetação? É peculiar esses planejamentos aqui em Bananeiras? Tem algo diferente? Sim, porque Bananeiras é muito específico. O clima daqui, ele é diferenciado. Quem constrói aqui tem que realmente entender como é a região, como é esse clima. Então, tem pontos que a gente tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração, por exemplo, a esquadria. Aqui a gente não pode usar uma esquadria de madeira. Quer dizer, pode. Mas a gente sabe que a manutenção vai ser maior. Com relação à questão das madeiras, da esquadria de madeira, por conta da questão das intempéries, que tem uma variação muito grande de temperatura entre o dia e a noite. E a gente tem, além de tudo, a questão do vento, que passa o frio nas frestas da madeira, e também insetos. Aqui a gente tem muito inseto por conta da mata. Então, a gente precisa ter cuidado em adotar a esquadria de madeira externa, porque ela tem que ser abrigada, ou com beiral, ou com a marquise, certo? E assim a gente vai dar mais durabilidade para elas. E além da esquadria, que o adequado seria, nesse caso, a gente adotar, quando o projeto permite, esquadrias de vidro com alumínio
que a vedação é melhor, a durabilidade é melhor, ou mesmo a de PVC. E hoje a de PVC é a melhor opção, porque a durabilidade dela é maior e ela propicia também a que a gente coloque tela. A de alumínio tem, mas a PVC ela já tem um padrão melhor, sabe? É uma esquadria mais robusta, que ela tem um isolamento contra o frio maior. É bem interessante o uso dela. Fora isso daí, a gente vê algumas outras coisas que a gente tem que ter cuidado com relação a, por exemplo, as pinturas. As pessoas colocam as pinturas daqui, tintas boas, certo? De boa qualidade, só que não atentam para ver se elas são hidrorrepelentes. E isso daí faz com que a durabilidade da pintura da casa aumente muito, porque essa tinta hidrorrepelente ela vai fazer com que a água ela não acumule e nem a sujeira. Então, ela vai ter uma durabilidade maior e ninguém atenta para isso. Mas você tem que ter uma casa que está pintada recentemente, está com medo dela deteriorar mais rápido, coloca uma resina, coloca uma aquela, algum material que seja hidrorrepelente. Existem bons materiais que são transparentes e não vai mudar a beleza da sua casa, mas você vai conseguir adotar na sua casa, mesmo ela recém-pintada, e vai ter uma durabilidade bem maior. Outras coisas que a gente precisa atentar, principalmente para a barreira do frio, você pode adotar sistema de massa-mola-massa, que seria você criar uma antiparede. Aí você pode usar fachada ventilada, com alguns materiais que seria você usar a parede convencional e uma parede de porcelanato afastado ou de pedra, certo? Criando um vazio entre eles. Aí isso aí você barra que você principalmente sol, frio, as intempéries todas, né? E você pode também adotar simplesmente a pedra, que aqui a gente usa muito, que isso vai fazer um engrosso maior na sua parede. Só que você tem que também atentar a colocar um hidrorrepelente nela. A pedra é muito bonita, porém ela pega muito fungo. Então, se você não tiver o cuidado de empregar adequadamente esse material, você vai ter um problema. Geralmente, quando eu faço as obras, a gente coloca uma resina ou um hidrorrepelente. Isso aí vai fazer com que a durabilidade dela suba muito. Com relação ao piso, você pode empregar materiais alternativos ao porcelanato e à cerâmica. Você pode adotar o piso vinílico, você pode adotar o piso de madeira. Isso vai dar uma sensação térmica melhor para o espaço. E com relação à questão de você visualizar a mata, muitas casas que a gente pega tem vista para a mata, vista para o vale. Então, amplie as esquadrias, deixe panos maiores e traga a natureza para dentro de casa. Aí você não tem jeito de errar. Perfeito. E tudo isso a gente tem em Bananeiras, né? A gente tem produtos, tem elementos e já estamos começando a publicar mais, a falar mais, até para os clientes mesmo. Só dando informação com relação às pedras, eu achei fantástico, Diego, pontuar a questão da resina. Fantástico isso. Realmente, às vezes a gente quer mostrar para o cliente que é importante essa questão da resina e ele às vezes não entende. Mas se o arquiteto mostra para ele a importância, como o Diego está mostrando aqui, ele entende que realmente é necessário. Não é uma questão só de aumentar o custo do orçamento, é uma questão de proteção da pedra, de evitar um fungo e ele não ter problemas futuros. E aproveitar a pedra, os benefícios que ela realmente tem, que é beleza, durabilidade, deixar o ambiente mais quentinho. Então, perfeito, Diego. Essa questão da resina foi muito bem colocada. Não esqueçam de fazer isso, por favor. Vocês não vão se arrepender. Ótimo. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável,
e você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Dentro desse universo, depois que houve toda essa conversa com o cliente, que vocês conseguiram assimilar o que o cliente precisa, o que ele sonha, o que ele deseja, eu tenho certeza que vocês levam em conta a questão agora do terreno, da questão de orçamento do cliente e como é que vocês conseguem contornar, né, para passar para o cliente um projeto atendendo os sonhos dele e dentro do orçamento que eles querem. Às vezes o cliente chega pra gente aí tem um sonho bem grandinho, sabe? Ele entende que ele precisa porque tem 3 filhos, Sim, que tem um quarto de visita, às vezes até pro sogro, aí quer 6 quartos, um terreno 10 por 20, e aí fica difícil pra gente mostrar pra ele sem uns estudos mais aprofundados, sabe? Então, a gente busca fidelizar o cliente, atendendo ele desde o começo, entendendo, sendo um pouco psicólogo, sim, porque cada momento que a gente conversa mais com ele, a gente vai pescando algo a mais. Isso vai fazendo com que a gente consiga dar um produto melhor para ele. Então, quando a gente termina essa etapa inicial de conversar com o cliente, de entender o que ele quer, fazer o projeto arquitetônico, a gente vai em busca de outras informações, que é justamente quanto ele precisa para poder fazer esse projeto arquitetônico, quanto ele tem disponível. Então a gente pega esse valor e projeta essa arquitetura voltada para o que ele tem, para o terreno que ele tem, com as considerações de materiais e da estética da casa que ele precisa. E que a gente vai, além de tudo, assessorando ele em cada etapa. Quando termina o projeto, não termina o nosso trabalho. Por quê? Porque eu sou gestor de obras e projetos. Certo? Eu tenho um MBA nisso, já trabalhei muito com isso. Desde 2008 eu estou na ativa, participando de grandes obras. E a gente sente que há necessidade de auxiliar a mais. Então a gente auxilia ele na escolha dos profissionais. Vamos fazer os complementares, que são projeto de estrutura, projeto de elétrica, projeto de hidráulica. E a gente, quando está com mais ou menos o pacotão pronto desses projetos, a gente libera para um outro parceiro fazer um estudo de viabilidade financeira. Então, isso daí é chamado EVF, que é um estudo que a gente faz junto com nossos parceiros. E a gente dá ao cliente a certeza que o que ele tem para investir vai dar certo construir. E aí a gente vai fazendo o jogo. Ah, ficou caro, então vamos reduzir nisso. Ah, ficou barato, então vamos liberar aqui, vamos botar uma torneira de ouro. Aí começa, sabe? Assim, bem na pegada para você entender como pode ser feito. Então, essa pós-etapa de projeto, de arquitetura, ela tem essa questão aí, esses outros projetos, inclusive do planejamento, que o EVF faz parte do planejamento. Só que quando você termina tudo, que está tudo organizado, aí você vai para um detalhamento mais fidedigno de um orçamento, de um cronograma, certo? Que ele pode ser ratificado de acordo com essas mudanças que vão acontecendo. Então, o EVF é uma base para que o cliente entenda que ele pode ou gastar mais ou gastar menos, certo? E depois de tudo isso planejado, tudo organizado, volta para o arquiteto revisar o projeto. E aí vai de novo para a mesa do planejador e ele vai fazer com que esse orçamento seja detalhado com o final do escolhido pelo cliente. pode A entrar, gente tá? tenta fazer esse estudo, entregar mais a realidade para o cliente, para ele não se frustrar. Porque é muito chato, né? Às vezes eles chegam com um sonho e a gente tem que ter aquele jeitinho e dizer, ó, a gente tá mostrando aqui, ó, o valor disso é isso e isso aqui. Então ele vai entendendo. É diferente do cliente chegar e dizer, não, isso aqui não é possível.
Então é muito chato chegar e dizer, não é possível fazer porque você está sonhando demais. Não, então a gente vai mostrando aos poucos, vai mudando. Ele quer uma coisa faraônica. Não, a gente vamos trazer elementos do faraônico aqui para dar certo, para poder não frustrar ele, né? Ele conseguir realizar realmente o sonho, porque ele vem com um sonho, né? Ele vem com uma ideia formada. Então a gente tem que trazer para a realidade, a gente tem que puxar ele, sair dali do sonho e dizer, é aqui, isso aqui você pode. Então, isso aqui a gente pode trazer. Existem similares de tudo hoje em dia. Então, a gente tem esse estudo exatamente para ele entender. E a gente não sair assim, sem saber exatamente aonde vai parar aquela obra. Porque a obra começou, o valor pode, né, aumentar muito. Então, ele tem naquela base, ele vai ter uma certeza maior, vai ter mais segurança, né, de realmente construir. Exatamente. E o que você escuta muito, nós que estamos nesse meio, é que quando se chega no final da obra, não tem dinheiro para nada. Chegou a hora do acabamento. E agora? Por quê? Porque certamente não houve planejamento. Então, você escuta muito isso. Na hora que você vai, por exemplo, vender uma textura para um cliente que chegou a hora de pintar, uma textura de microseixos, que é um produto pedra natural, bem indicado para a nossa região fria, resinado, mas às vezes o cliente não quer investir naquele produto, que ele vai ter um custo maior inicial nesse produto, mas ele vai tirar ao longo do tempo, aí investe numa tinta, né, de baixa qualidade, porque não fez um planejamento para usar um bom produto no final de sua obra. Então, planejamento é tudo, não é isso, gente? Exatamente. E hoje, com esses adventos, com o advento, na realidade, luxo natural, que é onde a gente está entrando agora, que a gente tenta pegar o natural e agregar a arquitetura, isso aí abre o leque, porque a gente pode aproveitar empresas como a sua, que fornecem bons produtos, e a gente agrega, você traz do local e oferta a gente de uma forma que a gente possa trazer para os nossos clientes. Isso vai fazer com que a qualidade da arquitetura aqui em Bananeiras suba muito, né? Porque a gente está trazendo o natural para o luxo. A gente vai associando, saiu daquela história de candelabros mirabolantes para a gente pegar, escolher um lustre de palhinha com uma lumináriazinha de LED, a gente criar cenas dentro dos ambientes onde possa agregar plantas, jardim de inverno, trazer tudo isso para a realidade, né, da gente. Verdade. E deixar o ambiente acolhedor. Isso, até porque as casas daqui, elas têm essa característica, né? As pessoas, elas querem fazer uma casa aconchegante, uma casa para receber, né? Para curtir a família, para curtir os amigos. Então, é uma casa social. Eles priorizam realmente o bem-estar daquela casa. Então, realmente, assim, trazer a natureza faz muito sentido, né? Neurologicamente, isso faz muito sentido. Você está num ambiente que é como se estivesse realmente fora, né? Então, por isso que as casas aqui tendem a ser bem abertas, né? As janelas bem abertas, exatamente para trazer o que é externo para dentro. Né? Que A é belo, né? paisagem, trazer a paisagem. Exatamente. Então, tudo isso influencia, né? O cérebro não entende o que é real e o que é falso. Então, se você está dentro do ambiente, tem lá a pedra, tem lá um verdinho, já fez a função, o bem-estar, né? Os hormônios já estão sendo liberados. Então, essa é a característica do pessoal que vem para cá. Eles querem curtir a casa, querem se sentir bem, querem vir aqui para passar as férias, para passar o final de semana e relaxar. Né? Então, é uma boa estratégia. Perfeito, Natália. Esse ponto que você tocou aí, né? Que o cérebro, ele entende, sim, o que é natural e o que é artificial. Então, quando a gente diz assim, transforme seu ambiente num lugar acolhedor, aconchegante, é exatamente isso. Traga o natural, traga o luxo natural para o seu ambiente e transforme-o, né? Porque seu cérebro vai entender e automaticamente você vai se sentir melhor naquele lugar, naquele espaço. Então, fantástico. A gente conversaria muito mais sobre esse assunto, mas a gente vai para a próxima pergunta, que é, depois que o projeto arquitetônico está finalizado, o que vem a seguir? Quais as etapas necessárias até a obra começar? Inicia-se com a aprovação, né? A gente faz a aprovação dos projetos no condomínio, se for em condomínio, e na prefeitura, se for um ambiente comercial, tem que ter um restaurante.
tem que aprovar na vigilância sanitária, corpo de bombeiros, e aí vai. Então, cada projeto vai ter sua especialidade. E aí, a etapa seguinte seria fazer os projetos complementares, onde eles seriam desenvolvidos por bons profissionais que a gente tem como parceiros. E aí, a partir disso aí, seria feito o planejamento da obra, onde vai contar um cronograma físico-financeiro para o cliente saber o desembolso, cada momento da obra, e vai ter todo o planejamento, com orçamento, para ele entender tudo já detalhado, tudo formalizado, para que ele entenda quanto ele vai gastar e em que momento ele vai gastar. Essas solicitações dessas autorizações com a prefeitura, é o escritório que faz, é o arquiteto que faz, ou isso o cliente tem que se envolver? Geralmente no condomínio a gente faz a aprovação. Aí na prefeitura a gente tem um parceiro que faz essas aprovações para a gente. Principalmente em outras cidades. Aqui em Bananeiras a gente ainda tem condição de conseguir fazer esse serviço. Em João Pessoa, Campina, não tem condições, porque a gente, como está sediado aqui, é difícil. Então a gente faz a indicação de um despachante que seja hábil, que possa atender a necessidade do cliente. Nem todo empreendimento vai ser o mesmo despachante, porque cada um tem uma necessidade específica. Se for uma casa, é uma pessoa que pode estar indo lá e simplesmente resolvendo. Na prefeitura, por exemplo. Mas quando você parte para algum outro empreendimento, um hotel, uma indústria, aí vai precisar de outras licenças, e aí a gente indica outra. Então, nem sempre vai ser a mesma pessoa. São parceiros que a gente confia que vai desenvolver um trabalho. Então, de acordo com a necessidade do cliente, vocês têm um profissional parceiro que indica para poder viabilizar essas licenças e facilitar a vida do cliente, né? Porque o cliente, quando se depara com isso, meio que não sabe para onde vai. Então, se tiver o auxílio, né, o direcionamento, isso é fantástico para o cliente. Exatamente. E aí ele fica seguro e consegue não achar que aquilo é uma dificuldade, né? Não é isso? Olá, seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? Então, quando o projeto vai para a obra, qual é o papel de vocês, arquitetos, no acompanhamento técnico? E qual a diferença entre o acompanhamento e gerenciamento de obras? O arquiteto, quando ele é contratado para fazer o projeto, a responsabilidade dele é de entender que o projeto dele está sendo executado na obra. Certo? Ou seja, ele vai tirar algumas medidas, vai tirar uma dúvida que o obra, o engenheiro, o arquiteto que esteja construindo, ele tenha, certo? E ele vai buscar entender se há necessidade de haver alguma modificação, porque qualquer modificação é muito sofrida para a obra. A etapa de planejar já se foi. Já era para ter sido planejado e projetado tudo antes de iniciar a obra. Mas às vezes a gente sabe que há alguma variação e é importante a visita do arquiteto para tal. Já a questão do gerenciamento de obra é algo mais completo. É onde ou o arquiteto ou o engenheiro ele vai entender todo esse planejamento, inclusive participa nessa hora do planejamento. E ele vai ofertar um serviço que é dia a dia. Ele vai entender se o cronograma físico-financeiro está sendo cumprido, se as equipes estão direcionadas para o bem comum da obra, que é uma obra limpa, organizada, segura e tenda a chegar naquela linear dos gastos, né? Porque você não pode ultrapassar, então você tem que minimizar desperdícios. Você tem que estar de olho se os materiais estão sempre chegando e não estão faltando na obra. Porque se faltar material, você está com mão de obra ociosa. Então você onera, porque o cara está sem trabalhar, você está pagando.
Então tem que sempre ter essa questão da balança. E a informação que eu falo sempre que é bem importante é sempre estar alinhado toda a questão de projetos, toda a parte de dificuldades que poderiam surgir a partir de uma necessidade de mudança. Então, a comunicação entre todos os agentes tem que ser rápida e clara. Também, assim, eu digo que o gerenciamento, ele é uma economia de estresse, porque o cliente não tem o estresse do dia a dia, né? Tem alguém responsável por aquilo. Né? Tudo que acontecer lá no dia a dia é uma surpresa ou outra, principalmente reforma. Reforma, a gente diz que é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai encontrar às vezes. Né? Quando tirar um forro, o que a gente vai achar atrás, né? Por trás do forro? A gente não sabe. Então, o cliente, ele vai economizar muito tempo, muito estresse, coisinhas pequenininhas, às vezes, de comunicação entre os agentes, né? Acaba, às vezes, tendo conflito, e o gerente de obra, ele vai sanar tudo isso. Às vezes, a gente pode nem contar, porque tem coisas que não precisa ser contada. A gente resolve, está resolvido, e ele não precisa saber. Porque a gente está exatamente aqui para poder confortar ele. É um conforto que eles estão pagando um conforto, eles estão investindo nisso, né? Então, é diferente deles lá, tá no dia a dia, o pessoal tá perguntando, cadê isso, cadê aquilo? Não. O gerente de obra está aí para isso, para resolver tudo que ele precisa ali na obra. Então, na prática, que tipos de problemas vocês conseguem, né, prever ou evitar tendo esse acompanhamento, esse gerenciamento? Para você ter ideia, eu já fiz na base de umas 12 reformas aqui dentro de Bananeiras, certo? E a gente pega muitas patologias que poderiam ter sido evitadas se você tivesse alguém que tivesse um zelo maior na hora da parte técnica, certo? Porque a gente tem muitas boas equipes de mestre de obra aqui, só que eles já têm uma mania de construir de muitos anos atrás, então eles não se atualizam. Pode realmente fazer com que essas patologias não cheguem. E muitas delas também não tem nenhum arquiteto ou um engenheiro acompanhando essas obras. Então, termina que você, ao entrar nessas reformas, nessas casas, você vai vendo patologias que seriam fáceis de resolver na hora da construção. Porém, depois, muitas vezes não tem solução. Sim. Por exemplo, a questão do salite. Ali, você não consegue resolver. Você consegue mascarar por mais tempo. Você consegue fazer de uma forma que ele dure bem mais. Em vez de todo ano ele estourar, ele vai estourar com 5 anos. Certo? Mas, para solucionar mesmo, você tinha que abrir o piso da casa, chegar na fundação, para poder você impermeabilizar a fundação e evitar isso, certo? Em tanto a fundação quanto o rodapé das paredes todinho. E não é aquele rodapézinho de 10 centímetros, não. Teria que ser pelo menos uns 50 centímetros ali. Então é muito oneroso. Aí você aparece também em muitas casas com microfissuras, com fissuras por falta de verga e contra-verga nas janelas. Em piores casos, você vai aparecendo, chega a aparecer recalques na construção, onde você vê achaduras de um canto a outro na casa, certo? E você identifica que ela está abrindo. E isso faz com que tenha até um certo risco. O concreto é algo que avisa, certo? Não é algo que ele, quando vai ter problema, ele cai, não. Ele realmente avisa, ele vai dando sinais. Eu tô aqui, tô com problema, me ajude, resolva. Aí as pessoas negligentes vão relegar. Ou então vão chamar alguém para isso é problema de pintura. Aí chega, arranca a questão da massa, passa uma massa nova e pinta. O problema tá lá, o problema não foi resolvido. Se você foi contratado por uma pessoa para resolver aqui dali, você fez isso, você piorou o problema para o seu cliente. Porque ele não vai ver mais aquele problema e pode ter alguma ruptura. Então você tem que pegar profissionais habilitados. Nós temos experiência nessa questão, patologias, mas nós temos também parceiros por trás. Certo? Nós temos parceiros por trás. Parceiros bem competentes, com mais de 50 anos de experiência. E vêm sempre nos ajudar aqui.
Porque nós como gestores de obras e projetos, a gente tem que entender a necessidade do cliente. Nem sempre eu tenho solução, Lucinha. Nem sempre eu, Diego, tenho solução. Mas eu sei quem tem. Sim. E aquela pessoa, ela vem ao meu auxílio e auxílio do meu cliente, e a gente discute, faz reuniões, vê as melhores soluções. E são pessoas sempre atualizadas, são professores da universidade. Então, a tendência é que a solução ela seja assertiva. Sempre que a gente pode, a gente está trazendo eles para solucionar. Aí depois tem algumas outras patologias que são menores, a infiltração. Mas assim, muita coisa pode ser evitada se você construir de uma forma correta. Então, uma dica aí para quem constrói hoje, quem está construindo hoje, deixar uma dica. Se para algum seguidor que esteja construindo, mas que não tenha esse acompanhamento gerencial com relação a essa permeabilização, que eu acho bem importante, porque é um problema comum que a gente tem aqui na nossa região. Você chega em várias casas aqui em Bananeiras e minha sogra mesmo, a casa dela sempre cria esse saleto e estoura embaixo, na base. Então, o que é importante, a pessoa, o cliente mesmo, saber para cobrar do seu pedreiro, da pessoa que está fazendo sua obra. Se ele fez a impermeabilização da fundação, certo? Que seriam as baldrames e a base dos pilares, e o rodapé da alvenaria, vamos assim chamar, que seria em torno de toda a casa, dentro e fora, 50 centímetros impermeabilizado também. Perfeito. Isso é no início da obra, né? Bem no início. Depois que fez as bases, você já tem que entrar com isso aí. Então é isso aí, gente. Essa dica é importante. Porque é recorrente isso nas casas. É comum você ver. Então essa dica de Diego e Natália é de ouro, tá? E para finalizar, o nosso bate-papo, que a gente poderia continuar aqui, mas a gente vai finalizar, vamos deixar novos conteúdos para a gente para os próximos encontros. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está querendo construir, para quem está querendo reformar, um conselho que eles não podem deixar de fazer. Além dessa dica que vocês deram, qual é outra opinião, outro conselho que vocês podem dar para as pessoas que querem construir aqui em Bananeiras e região? Procurem bons profissionais para auxiliá-los. Não menospreze essa questão da sua obra, da execução da sua obra. Às vezes você contrata um arquiteto de milhões, um engenheiro de milhões, mas na hora de você construir o seu palacete de milhões, você contrata um mestre de obra, sem nenhum auxílio técnico para fazer. Contrate um gerente de projetos, contrate uma boa construtora, peguem parceiros fortes, lidem bem com a sua necessidade e tenham respeito por você e por todos os agentes que estão na obra. Então, pegando um bom profissional, tanto do projeto quanto da arquitetura, colaboradores, você não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça. Por favor, não mudem projeto na obra, por favor, porque a gente sofre pra caramba, cara. Sofremos muito. Porque assim, toda a mudança assim, é muito problemática. Sim. E você mexe aqui, mas isso vai dar problema lá na frente com outras coisas. Teve um estudo para planejar, né? Exatamente. E às vezes você... não, eu tô fazendo o projeto todinho, querendo colocar... Fez tudo para colocar a energia, digamos assim, energia solar e vou ter os chuveiros elétricos e tal. Aí no meio do caminho você diz, não, eu vou colocar água quente e a gás. Você não sabe a complexidade que é para você passar essas tubulações, porque são 2 tubulações que vão descer e vão subir, vão chegar lá na parte de cima ou lá na parte de baixo, onde vai ficar o boiler. Então, mudanças não são para ser feitas na obra, é para ser feito na parte de planejamento. Não, eu tenho uma casa aqui, não gostei desse ambiente. Eu queria derrubar essa parede. Fácil demais falar, né? Mas para fazer, a gente sofre. Então, fica a dica. Isso acontece, né, gente? A gente sabe que acontece muito. Nós, da Cine Reveste, quando chega um cliente lá
A gente tem a maior preocupação. Quando chega um cliente de arquiteto que escolheu determinada pedra, não sei o quê, a gente tem o cuidado de não alterar, de não mudar, de pedir as informações, porque a gente sabe o quanto isso vai ser ruim, né, para o profissional que pensou, que arquitetou. Então, a gente tem esse respeito. Já adiante aqui, digo a vocês que a gente tem esse cuidado, esse respeito com o cliente de vocês. Agradecemos. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso bate-papo e queríamos demais agradecer, né, a presença de Diego, de Natália, no 6º episódio, né, do Conversas que Transformam Ambientes. Tenho certeza que aqui nós deixamos muitas informações valiosas para os clientes, para seguidores, para possíveis pessoas que queiram construir. E é essa a nossa intenção, é trazer informação e conhecimento para os nossos clientes. Muito obrigada. Agradecemos. Nós agradecemos o espaço, o carinho. Realmente foi muito rico, né? Nossa conversa foi muito bom. Espero voltar. Sim. Mas muito obrigada, de coração, Lucinha. Que bom, a gente fica muito feliz. As pessoas que sempre sentam conosco para conversar são pessoas muito queridas, pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e a gente se sente muito feliz por isso. E não percam, quinta-feira, o nosso episódio vai estar no Instagram do Abananados, da Cirne Reveste e de Lucinha Cirne.